Estamos aqui para mais uma apresentação de um desenvolvimento de um servidor web, nossa disciplina de back-end da pós-graduação. Vamos fazer essa tarefa 2 aqui. Então, lendo aqui de forma bem breve, a gente vai precisar usar as tecnologias apresentadas pela aula do professor, vai ficar o link da descrição embaixo aqui no vídeo. Ele pediu para a gente criar um servidor web que exiba um projeto front-end. Então, é um back-end que serve arquivos de front-end. Então, vamos lá, vamos apresentar um pouquinho de como é que ficou a estrutura do código. Aqui está nosso código. Em resumo, a gente tem aqui alguns imports que a gente faz uso do HTTP, da URL. Esse FS é para fazer a leitura de arquivos e o nosso path para saber onde que os arquivos estão na nossa máquina. Aqui a gente tem o nosso hostname e a nossa porta 3000 e o MIME types, que são os arquivos que vão ser servidos para o nosso front. O backend precisa dizer, né, quais são os MIME types de acordo com o arquivo que vai ser mandado para o front-end. Então, beleza, vamos lá, a gente criou o nosso servidor aqui. A gente precisa acessar a URL que o usuário está passando, né? Então, quando ele faz um acesso via browser, essa URL precisa ser gerenciada aqui no nosso servidor. Esse path name é exatamente o path, né, que o usuário está acessando. Então, se ele usar barra, por exemplo, barra teste, barra home, barra alguma coisa, ele vai pegar aqui. Aqui na linha 25 a gente tem o path atual do servidor. Então, onde estão os arquivos no servidor, a gente vai precisar desse cara aqui para concatenar a informação que o usuário está acessando e de onde os arquivos que o nosso servidor está gerenciando. Então aqui a gente tem um merge, né, esse join aqui que faz a mesclagem do que o usuário está acessando e onde que está no servidor esse arquivo que o usuário está acessando. Quando juntar esses caras, então a gente vai ter aqui o path completo do recurso que o usuário está acessando. Então a gente vai já ver esse console log aqui, vai ficar bem claro quando a gente começar a executar a nossa aplicação. E aí a gente cria aqui uma variável chamada recurso carregado, né? A gente vai fazer, o nosso servidor ele vai fazer a tentativa de leitura desse arquivo. Por isso que a gente está nesse try catch aqui. Então, se ele conseguir, né, ele vai executar essa linha com sucesso e vai pular para a linha 44, que é fazer a lógica aqui da leitura do arquivo. Se ele não conseguir, ele vai cair nesse catch aqui e ele vai dizer para a gente, infelizmente não foi possível aqui ser carregado o recurso, vai mandar um 404 no status code 404 para a gente e vai renderizar esse nosso HTML, que é esse cara aqui. Então, beleza. A gente vai fazer os testes e vai ver direitinho se ele está enviando ou não, tá? Então, seguindo aqui no bloco, na linha 44, a gente primeiro precisa fazer a leitura do arquivo, né? Aqui existem 3 possibilidades. Ele pode ler um arquivo, pode ser que ele esteja tentando ler um diretório. Nesse caso, ele vai cair nesse if else. E se for um diretório, ele vai fazer a leitura do index desse cara, né? Então, se for um diretório, ele trata dessa forma. Se não for nenhum arquivo, nenhum diretório, ele precisa lançar um erro de 500, né? um internal erro do servidor. Tá? Então, o caminho feliz seria essa primeira validação aqui. Se for um arquivo, ele vai fazer a leitura. E aí, dentro do caminho feliz aqui do arquivo, a gente precisa pegar a extensão do arquivo que o usuário quer ler, né? Então, aqui a gente pega assim, esse hostname vai pegar o recurso que a gente passar, vai extrair só a extensão. Aí a gente faz um substring aqui para remover esse ponto, beleza? E aí em seguida a gente pega o MIME type, que é o que a gente quer, né? Então daqui desse MIME type ele vai comparar com essa lista aqui que a gente está passando, lista não, esse objeto, e aí ele vai verificar, né, qual que de fato é o MIME type do arquivo que a gente está passando. Então pode ser um HTML, pode ser um CSS, pode ser um JavaScript, né? Pode ser essas opções aqui, tá? E aí, em seguida, ele faz a leitura do arquivo com esse pipe aqui. O fluxo do arquivo.pipe res é exatamente a leitura do arquivo. Então, a gente vai ver agora funcionando, né? Aí, só explicando a árvore de arquivos aqui, a gente tem o nosso servidor, que é esse server.js, e a gente tem alguns arquivos que a gente vai fazer a leitura deles via browser, né? Via navegador. Então, a gente vai acessar essas páginas, uma vez que o nosso servidor está online, né? Vamos upar ele aqui para a gente poder fazer os testes. Então ele está ouvindo na nossa porta 3000 aqui. E aí a gente vai fazer alguns testes agora. Então, esse aqui era um teste, por exemplo, de um recurso que não existe, né? A gente vai fazer aqui do início. Então, a página que ele está carregando é essa aqui, né? Então a gente consegue ver
no terminal quais são os arquivos que ele fez a leitura. Então ele fez a leitura do index, do CSS, né, dos assets que ele está mostrando aqui. E aí, se a gente navegar pelas páginas, a gente consegue acompanhar a leitura. A gente acabou de clicar no About e ele está mostrando aqui quais foram os recursos que foram solicitados pelo servidor e que o servidor respondeu com sucesso, beleza? Então, produto, mas aqui os arquivos que ele está lendo sobre o produto e os stories, né? Story. E aí, agora a gente vai fazer um exemplo de página que não existe, né? Então, vamos acessar um recurso aqui que não existe. E aí, vamos supor que seja esse aqui. Então, ele vai retornar para a gente o 404, que é exatamente o caminho não feliz que a gente tinha comentado aqui, né? Então, ele tentou fazer o carregamento desse arquivo, não conseguiu, ele vai cair no cat. E aí, ele vai mostrar para a gente esse 404, informando que não foi possível carregar, né? Então, esse é o conteúdo que está aqui no nosso HTML. Aqui. 04 not found, beleza? Então, é isso. Eu acredito que tenha atendido aí a demanda dessa atividade. E até a próxima, pessoal. Valeu!